Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Uma palavra. O Evangelho é uma fonte inexaurível de vida eterna. É a boa nova do Pai à humanidade por meio do Filho. Foi escrito no passado para os discípulos de todos os tempos, para que todos tenham a vida eterna. Antes de ser um livro, antes mesmo de ser a pregação da mensagem salvífica, ele foi alguém, a tudo se antecipando. Na verdade, o Evangelho é Cristo, o grande dom de Deus, o Salvador que nos traz a salvação. Fonte inexaurível de vida eterna, jamais será suficientemente refletido. Ele é vida para se transformar em vida. Ajuntaríamos. Jamais será suficientemente estudado. Tomamos assim a iniciativa de escrever o que respeitosamente e até com temor apresentamos aos benévolos leitores. Os comentários estão inseridos no texto inspirado, como se dele fizessem parte. Isso facilita a leitura, que se torna fluente, linear, contínua e, ao mesmo tempo, é estudo e reflexão. E imperceptivelmente se assimila a possíveis esclarecimentos nos comentários feitos. É de se comemorar, quando vem à luz, publicações que auxiliam a melhor compreensão do texto evangélico. Mas agora, ao estudar Lucas, duplo é o motivo de se festejar. Uma, por ser o Evangelho do Senhor. Outra, porque fomos convocados pelo Santo Padre a uma preparação mais profunda para o terceiro milênio. O próximo ano é todo dedicado ao Espírito Santo, tema central nos escritos lucanos. Soma-se o fato de que, ainda no próximo ano, a liturgia se deixa envolver pelo terceiro evangelho. Estudaremos, refletiremos, rezaremos o escrito de Lucas. Rogamos ao Senhor que esse escrito, mesmo na sua modéstia e simplicidade, seja um contributo a mais no esforço comum de melhor se compreender a mensagem de Cristo por meio de seu evangelista. Esse é nosso objetivo, e que esta investigação, que consideramos inicial, abra as portas a outras mais aprofundadas e extensas. Agradecemos no Senhor tantas pessoas que nos animaram e até nos cobraram na elaboração desse trabalho. Mas destacamos os relevantes contributos do caro amigo Rui March e da irmã Maria Inês Marchese, que com tanto carinho se debruçaram sobre o texto. Mauro Odorício. Congregação da Paixão de Jesus Cristo.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1997. Considerações iniciais. Observação. O texto inspirado do qual esta obra se serve é o da Bíblia Sagrada da Ave Maria e aparece em negrito. Os comentários ou adendos, algumas vezes feitos como se tivessem sido escritos por Lucas, seguem em corpo normal, em caractere normal. Usa-se o itálico para os comentários iniciais. O texto é parafraseado. Assim sendo, caros ouvintes, eu lerei sem haver distinção entre certos caracteres e outros. Lerei o texto de forma corrida. Para melhor aprofundamento do que é lido, adquiram o livro. Considerações iniciais. O terceiro evangelho não traz o nome do autor. Cedo, a Igreja aceitou como sendo de Lucas, conforme antiquíssimos e abalizados testemunhos. De origem pagã, converteu-se ao cristianismo, ao que parece, em Antioquia, pelo ano 42. Não conheceu seguramente o Mestre. Foi discípulo, companheiro e colaborador de Paulo nas viagens e no apostolado. Notar a presença da primeira pessoa do plural em Atos, por exemplo, capítulo 16, versículos 1 a 17. E por ele apresentado como médico, como na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Conforme a tradição, teria vivido célibe, dedicando-se à palavra, principalmente nas Gálias, na Dalmácia e na Macedônia, morrendo na Beócia. Uma nota minha, caros ouvintes. Quando houver citação em relação à Bíblia, eu não lerei, para evitar que o texto fique picado com as referências. Caso queiram saber das referências, mais uma vez, adquiram o livro. O escritor revela-se mestre na arte de escrever, claro, límpido, envolvente, principalmente quando não se vê obrigado a ser fiel às fontes. Fala de Jesus sem ser cronista ou puro historiador da vida do Senhor. É evangelista e serve-se do gênero evangélico, que não é história. É oriundo da fé e para alimentá-la. Mais que historiador, Lucas é servo da palavra. Além do terceiro evangelho, brindou-nos também com os Atos dos Apóstolos. Lucas ora escreve livremente, revelando-se dotado de grandes recursos literários, como é o caso do prólogo, ora escreve tendo que ser fiel às fontes que consultou. Pesquisou minuciosa e exaustivamente, como nolo dizem os primeiros versículos de sua obra. Tudo para confirmar e consolidar os ensinamentos que Teófilo, a quem dedica a obra, recebera anteriormente. O vocabulário lucano é riquíssimo, superado só pelos escritos paulinos. Amiudadamente é elegante, mesmo usando o grego popular chamado koiné. Algumas vezes corrige as imperfeições ou as expressões muito rudes de Marcos ou de outras fontes, embora, vez ou outra, caia em termos decadentes. Sua obra é marcada e conhecida por passagens como o Evangelho da Infância, as narrações da viúva de Naim, do filho pródigo, do bom samaritano, da conversão de Zaqueu, de Emaús. Omite o que pode ferir, distrair. Manifesta a ternura de Jesus para com as crianças. Dá especial destaque à figura feminina. Evita o que pode chocar, assim como descrever as emoções mais fortes de Jesus. Mesmo sendo essencialmente evangelista, principalmente no prólogo, revela-se exímio historiador,
propondo-se investigar tudo com cuidado, desde a origem, bem como descrever ordenadamente os fatos. Fontes. Uma leitura mais atenta do texto lucano e o estudo comparativo com os outros sinóticos demonstram que ele se serviu de fontes. É o que nos diz no prólogo de seu escrito. A mais presente é Marcos. Missionário que era, ele as teve muitas e das mais variadas origens, palestinenses ou não. Essas fontes originariamente tiveram suas finalidades próprias. Posteriormente, foram usadas pelo evangelista. Este, mesmo respeitando-as, as dispôs de maneira a dar sentido novo, segundo a finalidade de seu livro. Eram encontráveis nos textos litúrgicos, catequéticos, parenéticos, apologéticos, sem excluir a evangelização, as testemunhas oculares. Existem muitos recursos para descobri-las presentes e até para identificá-las. Além de Marcos, tem Lucas muitas perícopes comuns com Mateus, como é o caso da tentação no deserto. Mas existem tantas outras que lhes são próprias, portanto, não encontráveis nos outros evangelistas, como o Evangelho da Infância, Emaús, etc. Toma-se que quel, igual a fonte, por tradições que alimentaram os textos lucano e mateano. Por FP, fontes próprias, as tradições que abasteceram apenas Lucas. Simplificando, podem ser assim distribuídas. A fonte quel, que, alimenta Mateus e Lucas, bem como Marcos, que alimenta Mateus e Lucas, mas FP, que são as fontes próprias, alimentam somente Lucas. Lugar e data. A tradição e a crítica interna não conseguem determinar o local de origem do terceiro evangelho. São indicados vários lugares, em hipótese mais ou menos válidas: Alexandria, Roma, Grécia, Acaia, Beócia, Cesareia. O certo é que ele escreve a leitores de origens não judaicas. As opiniões divergem também quanto à data. Para uns seria anterior ao martírio de Paulo, então não depois do ano de 67. Outros a colocam logo após a destruição de Jerusalém, portanto, a partir do ano 70. Não faltam os que defendem o ano 95 como a época correta da origem do terceiro evangelho. Esquema do evangelho. O escrito de Lucas é um longo itinerário a caminho de Jerusalém, onde dar-se-á o acontecimento dos acontecimentos: morte, ressurreição, ascensão. Depois do belíssimo prólogo, a obra apresenta o chamado Evangelho da Infância, abordando a Anunciação, os primeiros anos do Senhor na chamada vida privada, terminando com a ida para Jerusalém. A partir daí, há um enorme salto, chegando-se a Jesus adulto, prestes a iniciar sua vida de missionário. Preparativos para a vida pública, pregação do Batista, batismo, genealogia, terminando com a tentação no deserto. É de se observar como a última das tentações acontece no templo em Jerusalém. Por isso, o evangelista inverte a ordem apresentada por Mateus. A seguir, tem lugar o ministério no norte, na Galileia, com características determinadas. Anunciando a paixão, parte o Senhor para Jerusalém, para o ministério na Judéia, com Jesus sendo hostilizado por seus inimigos, preparando-lhe lentamente a cruz. O final de cada unidade do livro é sempre Jerusalém. É a partir daqui que se atinge o ponto alto do Evangelho: paixão, morte e ressurreição do Senhor,
Tudo termina com o epílogo, onde se destaca a ascensão, mais uma vez, em Jerusalém. Portanto, o Evangelho é uma caminhada. Jesus, que do céu vem à terra, vai da Galileia para a Judéia. Finalmente, subida para a cruz e para a glória. A vida do discípulo deve ser igualmente uma caminhada com o Mestre. O teólogo. Mais que biógrafo ou historiador, Lucas é evangelista, consequentemente teólogo. Todavia, sua teologia não é aos moldes da teologia sistemática atual. Nem por isso é menos teólogo que os demais. Marcante em seu evangelho é o acontecimento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É precisamente a partir daí, e não tanto dos sinais e milagres operados, que Cristo é reconhecido como Filho de Deus, o Cristo da fé. Destaca-se a ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade em seu escrito. Pela presença do Espírito Santo, que vai constantemente se revelando e se manifestando, melhor o leitor conhece a natureza, o ser e o agir de Jesus Cristo. Também marcante é a maneira como fala de Jesus, fazendo com que aos poucos se chegue ao conhecimento de Cristo. É ele o esperado Messias, revelando-se, porém, não conforme as expectativas judaicas. Aos poucos se manifesta como o Filho de Deus encarnado. Jesus se apresenta como o profeta, superando a Elias. É também o Salvador, o que liberta totalmente o ser humano de qualquer prisão. De maneira mais explícita, o Mestre é chamado Senhor com tudo o que a palavra significa. Os chamados a viver a nova justiça, todos os povos da terra, devem constituir um povo novo, o novo povo de Deus. Com Cristo, esse povo consolidará o reino de Deus, que começa na terra. Esse povo tem o Senhor como cabeça e se torna visível na Igreja. Não é ela uma comunidade de eleitos. Tem em seu seio bons e maus. Deve acolher os marginalizados, os esquecidos, os perseguidos. Enquanto não chega ao reino celeste, é de se desdobrar, percorrendo os 4 cantos da terra. Texto e comentário. Capítulo 1. Prólogo. Diferentemente dos demais evangelistas, Lucas antepõe um prólogo a seu escrito, como fará com os Atos dos Apóstolos. O escritor sagrado, também grande missionário, conheceu muitas comunidades e o que nelas acontecia. A memória do Senhor era viva, quer nas celebrações, quer nas reflexões e nos momentos fortes de oração, quer nas pregações, quer na catequese. Conheceu os que foram testemunhas oculares do Senhor. Viu muita coisa escrita. Esta memória devia chegar aos seus leitores. Por isso deu-se ao trabalho de escrever, e começa com o prólogo, que o revela escritor de qualidades. No prólogo, mostra que seu objetivo é difundir a palavra, que se fez carne, e sua mensagem salvadora. Para tanto, serviu-se de determinado método. Investigou diligentemente as fontes mais autênticas, começando pelos que foram testemunhas oculares, passando pelos ministros da palavra. Dessa maneira, a fé se solidificaria e seu escrito seria fidedigno. Eu, Lucas, em minhas viagens missionárias,
Vi em tantas comunidades que muitos, a começar por Marcos, empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Acontecimentos sucedidos há tão poucas décadas, e como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares, os que estiveram com o Senhor, com Ele convivendo e dele recebendo a mensagem eterna, e que se tornaram ministros da palavra. Eles que, sendo enviados pelo Mestre, se converteram em continuadores da mensagem de salvação. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, tendo consultado pessoas e fontes, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Teófilo, que significa amado por Deus. Não só por seres amigo e protetor, mas por representares as comunidades cristãs e os que são carentes da luz eterna, e para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Estarás seguro de ter em mãos a mensagem salvífica de Cristo, que a nós vem por meio de sua Igreja. Nascimento e vida oculta de Jesus. No prólogo, o escritor sagrado referiu-se veladamente a Jesus. Agora o fará explicitamente. Proclamará uma grande revelação. Nasceu para a humanidade o Filho de Deus. O Verbo se fez carne na história. É importante, então, que sejam fornecidos alguns dados temporais, locais e pessoais. São estas as narrações no decurso dos 2 primeiros capítulos. Os dados históricos a respeito de Jesus não precisam ser muitos, uma vez que a amplidão do mistério abarca todos os tempos, todos os lugares, envolvendo todas as pessoas. Não é de interesse do evangelista narrar a história de Jesus. Fala-se da infância do Senhor, relato que foi ajuntado posteriormente ao corpo catequético do Evangelho, omitindo a narração dos anos vividos em sua vida privada. O capítulo consta de várias unidades escritas dipticamente, a saber, devem ser lidas em paralelismo antitético. O contraste entre as partes justapostas se iluminam mutuamente. Os dípticos, ou os pares, são a Anunciação a Zacarias, a Anunciação a Maria, Nascimento de João, Nascimento de Jesus, Canto da Virgem, Canto do Pai do Batista, Circuncisão do Mestre, Circuncisão do Precursor. Exemplo de confronto em paralelismo antitético nas anunciações: Zacarias, homem, Maria, mulher. Ele, sacerdote, ela, simples leiga. Ele, exercendo atividade sagrada, ela, envolvida com atividades profanas. Ele, preparado, ela, despreparada. Ele, da Judeia fiel, ela, da Galileia dos pagãos. Ele, absorvido pelo templo, ela, absorvida pelo lar. Ele, proposta de concepção estéril, ela, proposta de concepção virginal. Ele, pede provas, ela, crê. Tudo parecia favorecer Zacarias, mas é Maria quem reage como modelo dos que creem. Algo semelhante pode ser feito nos demais confrontos, como Jesus, João Batista e etc. A anunciação do nascimento do precursor João Batista. O anjo do Senhor anuncia ao experimentado sacerdote Zacarias que, não obstante a esterilidade da esposa e a idade avançada do casal, ambos teriam um filho. Não era fato único na história da salvação
que ele bem conhecia. Assim mesmo, ele duvidou. Nos tempos de Herodes, também conhecido como o Grande, rei, ou mais precisamente tetrarca da Judéia, ou da inteira Palestina, houve um sacerdote por nome Zacarias, que significa Javé se lembrou, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel, que significa Deus é plenitude. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, não só levando uma vida piedosa, como cumprindo as tradições e os costumes legais. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Não ter descendência era vexatório e humilhante para um casal judeu piedoso. Tantas venerandas matronas como ela não tinham filhos, e depois se tornaram mães de destacadas figuras do Antigo Testamento. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Como eram vários milhares, muitos deles morriam sem ter a honra de entrar naquele lugar sagrado para aí exercer tão almejada função. Por sorteio, Zacarias chegara ao ponto alto de suas atividades sacerdotais. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Atrás do véu, feliz, mas temeroso, o velho sacerdote queimava incenso, trocava os perfumes durante o ofício vespertino. Era um dos grandes momentos da oração em Israel. Nos paramentos, campainhas penduradas indicavam aos fiéis, fora, que tudo corria normalmente, que estava desempenhando bem as funções e não fora punido pela morte, cometendo algum deslize ante Javé. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, mediador entre o céu e a terra, em pé, à direita do altar do perfume, ou incenso, que ficava ante o Santo dos Santos. Postou-se, portanto, no lado mais nobre e destacado, mostrando não só sua dignidade, como a importância do momento que se vivia. Como em Daniel, capítulo 9, versículo 21, o mesmo anjo anuncia agora o advento do esperado tempo da libertação. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-o. Era estranho que, além dele, alguém estivesse lá, naquele lugar tão santo. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. É comum, em circunstâncias semelhantes, que o temor tome conta do vocacionado, mas é igualmente comum que o mensageiro acalme quem foi objeto de especial atenção do céu. E o anjo continuou mostrando quais eram os pedidos de Zacarias em suas orações, além de rogar pela vinda do Senhor. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás João. Além de antecipar o nome da criança que nasceria, indicava-se com seu significado, João significa Javé mostrou sua graça, seu favor, o tempo especial que se começava a viver. Chegava a plenitude do tempo quando Deus manifestaria toda a sua misericórdia. E o fato de o nome ser dado por Deus evidenciava-se, segundo o modo de pensar dos judeus, que a criança lhe pertencia, que estava ao seu serviço. E continuou o anjo: Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento. A alegria do nascimento
não se limitará ao círculo de parentes e amigos, mas atingirá um raio bem mais amplo de pessoas. Por ela, melhor se conhecerá os desígnios salvíficos de Deus, porque será grande, mas grande diante do Senhor, pelas graças e pela missão recebidas. E, como consagrado, não beberá vinho nem cerveja, pois não precisará de nenhuma força estimulante, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. E esta será sua fonte dinâmica e inspiracional. Será vocacionado a partir do seio materno, consagrado como Sansão, sem necessidade de ulterior investidura. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, preparando-os para receber o esperado, e irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias, tão aguardado pelo povo antes da vinda do Messias, e para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, numa grande cruzada de conversão a Deus e aos irmãos, e para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias, não obstante ser sacerdote experiente, esqueceu as maravilhas operadas pelo Senhor em circunstâncias semelhantes, a começar por Abraão e Sara, e perguntou ao anjo, manifestando dúvida na palavra que recebia: "Donde terei certeza disto? Pois sou velho, e minha mulher é de idade avançada." Como se o Criador de todos os seres viventes não pudesse suscitar vida num seio já adormecido. O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel, precisamente o arcanjo que apareceu ao profeta no sacrifício vespertino, como agora, para anunciar o fim do tempo de espera. Eu, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova." A esperada notícia de que chegou o tempo planejado pelo Pai, quando enviará o Filho amado. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. Esta mudez te servirá tanto de sinal, como o pedistes, como de punição pela tua dúvida. No entanto, o povo estava esperando Zacarias. Admirava-se de ele se demorar tanto tempo no santuário. Os corações estavam inquietos, pois acreditava-se que uma simples falha do sacerdote no exercício desse ministério era passível de morte. Ao sair, não lhes podia falar, pois cabia-lhe nesse momento dar a preceituada bênção sacerdotal, e compreenderam as inúmeras pessoas participantes do culto que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias de seu ministério, que durava uma semana, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses ela reflexivamente, ante tantas maravilhas operadas por Deus, se ocultava como uma consagrada, dizendo: "Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre os homens." Como tantas piedosas matronas, também eu terei um filho, não obstante minha idade avançada e minha esterilidade. O Senhor opera maravilhas, fazendo surgir a vida de um seio já morto. A anunciação do nascimento de Jesus. Gabriel é agora enviado à não bem afamada Nazaré. Dirige-se a uma adolescente,
12 para 13 anos. Saúda-a com palavras ricas de significado, propondo-lhe um fato único na história da salvação, uma concepção virginal. Aceitando a proposta angélica, Maria corria o perigo de ser apedrejada. Não obstante tudo, colocou-se abandonadamente nas mãos divinas. No 6º mês, depois do anúncio a Zacarias, o mesmo anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, ou mais precisamente, a uma vila constituída de grutas. A vila não gozava de boa fama e era chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José. José significa Deus acrescente, da casa de Davi. José, para todos os efeitos, seria o pai de Jesus, principalmente pai legal, o que para os judeus tinha mais peso que o pai carnal. Desse modo daria à criança a descendência davídica, e o nome da virgem era Maria, que significa excelsa. Conforme o uso israelita, o noivo já adquirira a noiva, e apenas aguardavam as festividades do casamento, quando ela seria festivamente conduzida para a casa do marido. Maria era e seria virgem e, ao mesmo tempo, esposa e mãe. Esposa, como se não o fosse plenamente. Virgem, tendo que ser ao mesmo tempo a esposa desvelada e a mãe carinhosa. E é um modo original de ser da terra, sendo ao mesmo tempo toda disponível às coisas do céu. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, ou melhor, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Diferentemente da aparição anterior, o anjo agora é enviado a serviço e saúda Maria, o que não fez com Zacarias. A saudação usada não só é um convite à alegria, como manifesta uma especial presença salvadora de Deus. O nome da Virgem é significativamente substituído por outro, cheia de graça. Ela fora anteriormente agraciada pelo Senhor para exercer uma missão especialíssima. Por isso, deveria alegrar-se. Ave, do grego chaire, não sei a pronúncia, significa alegra-te. Pela função salvífica que exerceria em benefício da humanidade. Para tanto, fora excepcionalmente agraciada, embelezada, fortalecida, preparada. E o anjo a saúda e constata um fato: o Senhor estava com ela. Diferentemente de Zacarias, Maria não se alterou diante do mensageiro celeste, mas perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação, que eram palavras que iam além de um simples cumprimento. Pôs-se a meditar o que escutara, por ser próprio do crente ouvir e refletir a palavra divina. Como é usual nas aparições, o anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois já muito encontraste graça diante de Deus. És cheia de graça ante os olhos daquele que tanto a agraciou em vista da missão que abraçarás. Eis que conceberás, numa concepção mais extraordinária que a de tua prima Isabel, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este nome já vem do céu, e seu significado, Javé salva, mostra que essa será a missão a ser desempenhada pela criança. Ele será grande em si,
ou o grande, não grande diante de Deus, como João que nascerá, e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Ele, que é tal desde toda a eternidade, assim será chamado pela sua função messiânica. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, cumprindo-se assim a profecia de Natã. E seu reino não terá fim. Reinará tendo os confins da terra como propriedade, as nações por herança, não para despedaçá-las com cetro de ferro, mas para submetê-las pelo amor. Maria, que em seu interior já acatara a palavra divina, apenas quer saber como deveria se comportar. Perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Não pediu sinal, como Zacarias. Acatou, simplesmente. Mas havia um problema a ser superado. Não tinha intimidades com o noivo, e deixa a impressão de que não a teria com o esposo com o qual conviveria daí a meses, no máximo. Antecipando que nela se cumpria Isaías, respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O anjo deixou claro que a especial virtude de Deus se concretizaria numa concepção extraordinária. Em Maria, dar-se-ia o que acontecera na peregrinação pelo deserto. A glória do Senhor se faria presente, envolvendo-a, como na arca, manifestando e ocultando ao mesmo tempo a especial presença divina na face da terra. Maria, que fora agraciada, sendo-a cheia de graça, o foi para poder gerar quem era a santidade. Tornava-se a nova arca da aliança, com a especial presença de Deus. Então o anjo ajuntou: por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso atingirá agora o ponto alto da criação, fazendo que seu Filho, pelo Espírito Santo, fosse também uma criatura no mais alto grau de santidade, em condições de exercer uma especialíssima missão salvadora. Não pediste sinal, como o sacerdote Zacarias, mas eu te dou um. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. Foi uma concepção extraordinária, mas não como a tua, pois gerarás sem concurso masculino. Permanecerás virgem. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E o poder divino que se manifesta agora no que faz, mais patente e grandioso se manifestará quando revelar na criança seu plano salvador. A Virgem não pede mais explicações. Bastava-lhe saber qual era a vontade do Senhor. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A criança passou a se formar no seio da Virgem, agora transformada em nova arca da aliança. E em seu coração se aprofundava o mistério salvador, porque continuava refletindo o sentido de todas aquelas palavras. Ciente do perigo de vida que corria, Maria se abandona no projeto divino, que acima de tudo fosse feita a vontade de Deus. A resposta mariana transcendia seu estreito círculo pessoal, abraçava a humanidade toda.
E o anjo afastou-se dela, silencioso e reverente, pelo mistério que começava a acontecer. Um Deus assumia carne por amor e a capacidade humana em colaborar generosamente com o plano divino. E reflexiva permaneceu Maria, agora com o fruto de seu ventre. Maria visita Isabel. O que acontecera no segredo de 2 lares distantes começa lentamente a superar os limites de 4 paredes. Aos poucos, outras pessoas são envolvidas. Após o mistério da encarnação, Maria parte apressadamente para as montanhas, característica de quem teve uma experiência de Deus. Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45 e 56, deve ser lido tendo ao lado 2 Samuel, versículo 6. Evocando a transladação da arca para Jerusalém, o evangelista quer dizer que a Virgem é a nova e definitiva Arca da Aliança. É interessante o confronto. A arca é posta a caminho. Maria põe-se em viagem. A arca até Judá. Maria até Judá. A arca traz a exultação diante da arca. Maria, Isabel clama diante de Maria. A arca é dita carro novo. Maria, Virgem. A arca, Israel dança diante do Senhor. Maria, João dança diante do Senhor. A arca, como a arca do Senhor, vem a mim, é dito. Maria, é dito como vem a mim a mãe do Senhor. A arca, 3 meses. Maria, 3 meses. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. A pressa de Maria é a que caracteriza quem recebeu mensagem celeste e deve, sem demora, partilhar com os irmãos. Caminhou a Virgem mais de 150 quilômetros. Chegando, após dias de viagem, Maria entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. A saudação de per si longa, segundo os costumes orientais, tornou-se um hino. A Virgem viu confirmadas as palavras do anjo. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Quem for escolhido para ser o anunciador do esperado Messias, mesmo sem palavras, anuncia a presença daquele que for o prometido e suspirado pelos profetas. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A ditosa mãe do Batista se sentiu especialmente elevada, iluminada e inspirada, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Iluminada, sabe estar não apenas ante uma simples parente, mas ante o Senhor e a mãe de seu Senhor. Por isso testemunha em alta voz a quem pudesse ouvir. Por Isabel e pelo Espírito Santo que por ela fala, a Virgem é proclamada pela primeira vez bendita. Bendita por ser a mãe do Messias. Logicamente se interroga: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor?
ainda especialmente iluminada, estava em condições de interpretar os movimentos, que poderiam ser naturais, do filho em seu ventre. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. É a alegria das alegrias, a alegria messiânica, da chegada do tempo dos tempos. Dele foi dito que estaria repleto do Espírito Santo desde o seio materno. Pela segunda vez, e levada por especial iluminação, proclama Maria como bendita. Bem-aventurada és tu que creste, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Ela é proclamada bem-aventurada pelo Espírito Santo, por meio de Isabel, agora por causa de sua fé. A Virgem vivera dias intensos de graças, de favores, mas também de interrogações e sofrimentos. Qual seria a reação de José perante a inesperada e quase inexplicável gravidez? Assim mesmo, o seu coração vibrava. E, no Senhor que com ela e nela estava, com o Espírito Santo que sobre ela pairava, Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, a Ele meu louvor, pelo que fez por mim e por todos. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O mais profundo de meu ser exalta o Senhor, pois só nele está a salvação. Alegro-me, pois confirmaram-se as palavras do mensageiro celeste, e porque olhou para sua pobre serva. Não obstante minha humildade, voltou sua atenção para mim. Fortalecida por sua graça, coloquei-me inteiramente a seu serviço. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, não somente pelo que sou, pelos favores divinos recebidos, mas também pela função que por sua graça exercerei, ser mãe de seu ungido. E porque realizou em mim maravilhas, em vista do dom que é dado à humanidade, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Aquele que usa de seu poder para exaltar e de sua santidade para santificar. Não foi só a mim que tratou com benevolência, pois sua misericórdia, o amor que ama até quem merece ódio, se estende de geração em geração sobre todos os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, revelou-se o instaurador da ordem, da harmonia, da fraternidade. Desconcertou os corações dos soberbos, dos que confiam somente em si mesmos, dos intimoratos, dos autossuficientes. Derrubou do trono os poderosos, os que contam com suas posses e posições em dano dos mais fracos, e em vista da boa ordem e da equidade, exaltou os humildes, os esquecidos e explorados, os que não podem contar com nada e com ninguém, confiando apenas em Deus. Saciou de bens os indigentes, os que jamais eram ouvidos ou acolhidos, pois nada tinham a oferecer, e despediu de mãos vazias os ricos, os em condições de dar dons aos grandes, para em seguida receber poupudos benefícios, em detrimento da comunidade. Acolheu a Israel, seu servo, a porção querida,
o pequeno resto sempre fiel, não só pelas obras por ele operadas, mas lembrando da sua misericórdia, da aliança selada no passado, conforme prometera a nossos pais enviar um Salvador, o Príncipe da Paz, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. Esta promessa começa a se concretizar com a vinda do que fora prometido desde os primórdios, quando do embate contra a enganadora serpente. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. O Espírito Santo, que enriquecera o coração de ambas as mulheres, as assistia em seus prolongados diálogos, agora com as presenças do Precursor e do Senhor. Entre préstimos, a Virgem pôde ver concretizada as palavras de Gabriel. Depois voltou para casa, na distante Nazaré. Nascimento de João Batista. A perícope, continuação de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25, é paralelismo de Lucas, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, que aborda a natividade de Jesus. Após o nascimento do precursor, tem lugar um longo hino cantado por Zacarias, com uma breve conclusão no versículo 80. O velho sacerdote louva a exaltação a Deus de Israel, em primeiro lugar, e, a seguir, descreve profeticamente o futuro ministério do Filho. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho, segundo fora dito por Gabriel ao sacerdote Zacarias. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia, tirando-a do opróbrio da esterilidade, e, pelas especiais circunstâncias que precederam a concepção, congratulavam-se com ela. No 8º dia, conforme a prescrição legal, foram circuncidar o menino, e participantes entusiasmados, talvez querendo de modo especial perpetualizar a memória do piedoso sacerdote, o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe, melhor inteirada no mistério que acontecera com o esposo, interveio. Não, disse ela, ele se chamará João, conforme foi revelado ao pai na especialíssima ocasião quando exercia o ministério no santuário. Não plenamente convictos, replicaram-lhe: não há ninguém na tua família que se chame por esse nome. E perguntavam por acenos de seu pai, que ficara sem ouvir e falar após a aparição do anjo no santuário, como queria que se chamasse. Ele, pedindo com gestos uma tabuinha coberta com uma camada de cera, escreveu nela as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados, conscientes de estarem diante de especial intervenção divina. O nome, com seu significado, indicava qual seria a função a ser exercida pela criança na história da salvação, pois significa Deus usa de misericórdia. E esta acontece sobremaneira com a vinda e com a missão de Cristo, que seria dado. E logo se lhe abriu a boca e soltou-se-lhe a língua, para espanto maior dos circunstantes. E ele falou, bendizendo a Deus. Terminara o longo período probatório de Zacarias, e confirmava-se mais um sinal deixado pelo anjo, que ficaria mudo até o devido tempo, quando tudo se cumpriria. A primeira preocupação do velho sacerdote foi louvar a Deus por tantas maravilhas que operara em benefício do povo. O pasmo que tomara conta dos circunstantes transformou-se em temor que se apoderou de todos os seus vizinhos,
o fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia, convertendo-se em tradição e louvação. Todos os que ouviam conservavam-no no coração, dizendo: que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele, antes mesmo que fosse concebido no seio de sua mãe, como acontecera com alguns dos profetas, e questionavam: seria ele o novo Jeremias, que mais concretamente ainda anunciaria aquele que deve chegar? Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo, como acontecera anteriormente com a esposa, e profetizou nestes termos, isto é, testemunhou as obras maravilhosas operadas por Deus em benefício do povo, bem como falou do futuro grandioso da criança. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Ele, como no passado, e mais que então, se fez presente em nossa história, não somente libertando-me a mim e a minha esposa do opróbrio que nos agravava, da mudez que me oprimia, mas remindo e salvando a nação de sua herança, os judeus. E, como disse o anjo à nossa parente Maria, e como cantou Isabel, repleta do Espírito Santo, suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. Tudo na mais perfeita harmonia com a antiga aliança, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas, os que foram luzes para nossos passos, portadores da palavra divina aos nossos corações, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Pois assim diz o salmista, mostrando que sua libertação é total e integral, começando pelas opressões políticas e sociais, passando para o que acorrenta nossos corações. Assim exerce a sua misericórdia com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, com os quais selou pactos. Não conseguiram ver o que nossos olhos começam a contemplar, e agora, de maneira palpável, se recorda de sua santa aliança, sendo fiel a ela, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão por causa do sacrifício de Isaque, de nos conceder que, sem temor, iluminados e vivificados pelo amor, libertados de mãos inimigas, de opressores internos ou externos, corporais ou espirituais, possamos servi-lo no verdadeiro culto que sobe santamente ao céu, não como sacrifícios de animais e aves imolados no templo de Jerusalém, mas em espírito e verdade. O culto, onde os corações são oferecidos como hóstias vivas, santas e agradáveis a Deus. O culto no apostolado e na vida fraterna. Culto espiritual. Culto aceitável por Deus, em santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. Ainda repleto do Espírito Santo, dirige-se ao recém-nascido e a pouco circuncidado: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, o porta-voz de Deus, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, como o arauto que preparou o retorno dos israelitas do cativeiro de Babilônia. Precederás o Senhor para dar ao seu povo conhecer e experimentar a salvação, a qual será anunciada pelo batismo que administrará, pelo perdão dos pecados. A remissão dos pecados, graças à ternura e misericórdia de nosso Deus,
que, não obstante nossos pecados e até por eles, nos vai trazer do alto a vista do sol nascente, o Messias prometido e por todos nós esperado. O Messias que há de iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, como anunciou o profeta, espancando a escuridão que envolve a terra, e dirigir os nossos passos no caminho da paz, fazendo com que conquistemos o complexo de todos os bens materiais e espirituais. E o menino, fisicamente, foi crescendo e fortificava-se em espírito, como repleto do Espírito estiveram seus pais, e viveu nos desertos, como no deserto vivera o povo santo em intimidade com o Senhor, até o dia em que se apresentou diante de Israel, dando início às suas atividades de precursor e preparando o caminho do Senhor.